Aleluia. Glória a Deus, queridos. Você está feliz? Amém. Amém. Como não está? Nosso Redentor vive. Nosso Redentor ressuscitou. A morte não pôde segurar Jesus naquele sepulcro. Nem o poder do pecado, nem o poder do inferno, nem o poder da morte. O Senhor Jesus ressuscitou. Vitorioso. Eternamente. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, graça e paz. Amém. O Senhor fale conosco, já falou e continuará falando nos nossos corações. Amém. Você está bem? Amém. Eu também estou. Queridos, quantos de vocês sabem que Páscoa significa passagem? Né? A raiz dessa palavra Páscoa no hebraico, ela significa passagem. E eu acredito que a maioria de vocês conheça a história. No Antigo Testamento está relatado lá em Êxodo, no capítulo 12. O povo de Israel estava cativo há muitos anos, há mais de 400 anos. E o Senhor ele envia 10 pragas para convencer Faraó de libertar o povo. E lá em Êxodo 12, a Bíblia vai dizer que a 10ª praga era a morte dos primogênitos. Mas o Senhor também provê um livramento para o povo de Israel, dizendo: vocês vão tomar um cordeiro, vocês vão pegar o sangue deste animal, vocês vão colocar nos umbrais das portas. E naquele dia, à meia-noite, o anjo da morte passou sobre aquele lugar. Mas a casa em que tivesse aquele sinal do sangue, a casa em que estivesse marcada pelo sangue daquele cordeiro, o anjo da morte passaria por aquela casa, mas não causaria morte, não causaria dano. Então, o anjo da morte, o anjo da destruição, ele passaria por aquela casa, mas não atingiria a casa onde houvesse o sinal do sangue do cordeiro. Amém, queridos? Então esse dia foi o dia em que Faraó de fato foi convencido a liberar, o povo da escravidão. Por isso o povo de Israel, então, essa era a Páscoa para eles. Eles comemoravam o dia da libertação do cativeiro. Amém? E nós celebramos nesse dia a nossa Páscoa. O que nós celebramos hoje é que o Senhor Jesus ressuscitou dos mortos e Ele nos libertou da morte eterna. Aleluia! O Senhor Jesus nos libertou da morte eterna. Então a morte, ela passa e não nos causa mais dano. Por quê? Porque a morte não nos separa mais de Cristo Jesus. O Senhor Jesus, quando morreu, Ele quebrou, Ele anulou a condenação e a morte eterna sobre as nossas vidas. Aleluia! Então nós precisamos entender o que Jesus conquistou para nós na sua ressurreição. Queridos, se Jesus apenas tivesse morrido, mas não ressuscitado, a obra de Jesus não teria impacto sobre as nossas vidas. Se alguém disser: eu acredito na obra de Jesus, eu acredito nos milagres do Senhor Jesus, Ele foi uma boa pessoa, Ele foi um profeta, Ele fez o bem, eu acredito que Ele morreu na cruz, Ele padeceu naquela cruz realmente, eu acredito nos flagelos que Jesus sofreu. Mas se não acreditar que Jesus Cristo ressuscitou, esta obra para esta pessoa é incompleta. Porque nós somos filhos, somos salvos, porque nós cremos que Jesus ressuscitou. Aleluia! Porque Jesus ressuscitou. Essa é a boa notícia, queridos. Essa é a nossa Páscoa. É porque o Senhor Jesus ressuscitou. E eu quero ler com você no Evangelho de João, no capítulo 19, a partir do verso 38. Eu vou ler aqui na versão NVI. João 19, a partir do verso 38.
Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linho, juntamente com especiarias, de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado. Por ser o dia da preparação para os judeus, e visto que o sepulcro ficava perto, colocaram Jesus ali. Amém. Glória a Deus. Queridos, que interessante a Bíblia trazer esse relato desses dois homens aqui, de José de Arimateia e Nicodemos. Porque durante o ministério de Jesus, que durou aproximadamente 3 anos e meio, esses dois homens aqui relutaram. Esses dois homens aqui não assumiam publicamente que criam em Jesus, que acreditavam em Jesus como um Messias. Um deles foi ter com Jesus à noite, o outro se encontrava secretamente. Mas olha que interessante que justamente esses dois homens agora se encarregam do sepultamento de Jesus. Homens de influência, homens de poder, mas eles largaram tudo para cuidar do sepultamento de Jesus. E é tão interessante a Bíblia trazer essa nota, essa quantidade de bálsamo que Nicodemos trouxe. Nicodemos trouxe essa quantidade de bálsamos, queridos, porque segundo o costume dos judeus, tal quantidade de bálsamo só era usada para sepultamento de reis. Aleluia! Veja que Jesus, ele foi crucificado no meio de 2 ladrões. Ele foi contado como um malfeitor, como um transgressor, como um bandido, mas o seu sepultamento foi digno de um rei. Aleluia! E continuando essa história, ainda em João, mas no capítulo 20, no verso 1 diz assim: no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram ao sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou, olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou, ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora meu Senhor, respondeu ela, e eu não sei onde puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que
significa mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a seus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Queria que você aplaudisse e falasse: esse aqui é um dos textos que mais me emociona na Bíblia. Esse relato. E queridos, este aqui foi o primeiro evento que aconteceu após Jesus ter ressuscitado. O primeiro evento foi esse. O Senhor Jesus, ele apareceu para Maria Madalena, né? E esta Maria aqui não é a mãe de Jesus. Esta Maria aqui é aquela Maria da qual Jesus tinha expulsado aqueles 7 demônios. Então aqui foi a primeira aparição de Jesus após ter ressuscitado, foi para esta mulher. Mas o Senhor Jesus também depois, ele aparece para os outros discípulos. Queridos, na verdade, Jesus permaneceu por 40 dias. Depois que ele ressuscitou, o Senhor Jesus permaneceu com os seus discípulos ainda por 40 dias, antes de ser assunto aos céus. Ele comeu com os discípulos, ensinou os discípulos, deu as instruções sobre as missões ainda que os discípulos teriam que fazer, encorajou aqueles homens, esteve ali com eles por um período ainda de 40 dias. E a Bíblia diz ainda que Jesus apareceu num total para mais de 500 pessoas. Então eu acredito que além de Jesus estar firmando no coração daqueles homens a missão deles, aquilo que eles tinham que fazer, ide por todo mundo, fazei discípulos, pregai o Evangelho, levai salvação. Eu creio que além disso, o Senhor queria firmar no coração daqueles homens, para que não houvesse dúvida nenhuma de que o Senhor ressuscitou. Porque aqueles homens naquela sexta-feira, que para eles foi o fim de tudo, foi uma tragédia, abandonaram tudo, se viram perdidos, se viram sozinhos quando Jesus foi crucificado. O Senhor sabia como estava o coração daqueles homens, tanto que Pedro foi um daqueles que disse: vamos voltar à nossa vida ao normal, vamos pescar. Foi tudo bom, mas por fim acabou nisso. Mas eu acredito que Jesus passou aquele tempo com aqueles homens para que não ficasse dúvidas nenhuma no coração deles de que o Senhor deles, o amigo deles, o mestre deles havia ressuscitado. Aleluia! E a história no Evangelho vai contar que quando chegou essa notícia no ouvido das principais autoridades, principalmente sacerdotes, de que o corpo de Jesus não estava mais no túmulo, quando essa história chegou no ouvido das autoridades, eles rapidamente tramaram de subornar os guardas para que eles inventassem uma história sobre isso. Eles precisavam calar essa história, porque senão daqui a pouco todo mundo ia estar acreditando nisso. E o Evangelho diz que os sacerdotes subornaram os guardas para dizer a seguinte história: vocês vão dizer que enquanto vocês estavam descansando e dormindo, alguns discípulos vieram e roubaram o corpo de Jesus. E infelizmente alguns ainda acreditam que foi apenas um conto, que foi uma mentira bem bolada que dura até hoje. Alguns acham que talvez Maria tivesse até se enganado no túmulo que ela foi ver. Mas o Senhor Jesus apareceu e permaneceu por 40 dias com aqueles homens. E agora, queridos, nada mais era capaz de mudar isso na vida deles. Nada mais ia arrancar essa convicção. Nada mais ia mudar isso na vida deles. Eles estavam agora tão convictos. Tudo fazia sentido agora. Tudo fazia sentido agora. Porque o mestre deles ressuscitou. Ninguém mais poderia convencer aqueles homens do contrário, porque eles comeram com Jesus, eles comeram ali com a vida, eles viram a vida, a ressurreição, partindo o pão, eles viram a vida executando, fazendo milagres. Então nada mais ia convencê-los do contrário.
E eu acredito, queridos, que as palavras que o Senhor Jesus falou a eles estavam agora fazendo sentido. Estava tudo tão vivo no coração deles. Você sabe que quando a igreja começou, após ali a morte de Jesus, a igreja começou, nós vamos ver principalmente ali no livro de Atos, a igreja, os cristãos, eles foram duramente perseguidos, cruelmente, duramente perseguidos, a ponto de colocarem espada no pescoço desses homens e ameaçarem eles: ou vocês negam que Jesus ressuscitou, ou vocês vão morrer. Mas agora, queridos, eles estavam ameaçando aqueles que não tinham mais medo da morte. Eles estavam ameaçando agora aqueles que não tinham mais medo de morrer, porque eles sabiam que assim como Jesus Cristo ressuscitou, eles também iriam ressuscitar. Nada mais iria convencê-los do contrário. E eu acredito que as palavras que o Senhor Jesus ensinou para eles, falou para eles, estava tão viva no coração desses homens. E eu quero ler com você o que Jesus falou em João 5, no verso 24. Aleluia. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Olha aqui a nossa Páscoa, olha aqui a passagem, queridos, passou da morte para a vida. E Jesus continua dizendo para eles: eu lhes afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Aleluia! Pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, Ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. O que poderia temer esses homens? O que poderia intimidar esses homens e ameaçar esses homens? Se agora eles sabiam, assim como o próprio apóstolo Paulo disse: ei, para mim agora morrer é lucro, porque eu sei que eu passarei da morte para a vida. Nada mais, queridos, temia a vida desses homens, nada mais. E o Senhor Jesus continua dizendo no verso 28: não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, e os que fizerem o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizerem o mal ressuscitarão para serem condenados. Olha o que o Senhor Jesus nos assegura, queridos, que todos ressuscitarão. Todos ressuscitarão. Mas aqueles que permaneceram em Cristo, permaneceram nele, ressuscitarão para a vida. E os que fizerem o mal, aqueles que negaram Jesus, não o reconheceram como Senhor e Salvador, serão condenados. Então essas palavras de vida eterna estavam no coração daqueles discípulos, e por mais que fossem ameaçados, por mais que quisessem calar, por mais que quisessem intimidar, fazer negá-los e dizer que a ressurreição era uma mentira, jamais eles fariam isso. Eu não sei se você sabe, mas Pedro, o apóstolo Pedro, a morte dele foi muito semelhante à morte de Jesus. Ele foi crucificado, mas a pedido dele mesmo, ele pediu para que fosse crucificado de cabeça para baixo. Ele não se achava nem digno de ter a mesma morte do seu mestre. O apóstolo Paulo, ele foi decapitado pelo imperador Nero. Muitos foram torturados até a morte. Quando você estuda a história primitiva, a história da igreja, você vai ver essa perseguição. Fiéis queimados vivos em praça pública, como uma ameaça aos demais, para que eles desmentissem, para que eles
espalhassem essa mentira de que Jesus não ressuscitou, mas seridos. Quando a palavra cai no nosso coração, quando a palavra enche o nosso coração, quando nós acolhemos a palavra em nosso coração, pode vir o que vier, pode acontecer o que acontecer, nós estamos firmes, nós estamos convictos e nada pode roubar isso de nós. Quando a palavra cai, nós acolhemos com confiança, com fé, nós guardamos, alimentamos essa palavra no nosso coração. Queridos, são lutas, são dias de choro, são dias de tribulação, são dias de pressão, é o dia mau, só que nada mais nos tira essa convicção, nada mais muda aquilo que o Senhor Jesus plantou e depositou dentro dos nossos corações. Aleluia, aleluia. E o que eu quero trazer para você também nessa noite, então, por que é tão importante falarmos, desse assunto da ressurreição de Jesus? E o primeiro motivo, o primeiro ponto, eu quero ler com você em Romanos 10:9. Por que é importante falarmos da ressurreição de Jesus? Queridos, primeiro porque não se trata apenas de uma história de alguém que ressuscitou. Não se trata, por exemplo, de Lázaro que ressuscitou. Lázaro ressuscitou, mas ele voltou a morrer. Mas o Senhor Jesus ressuscitou e permanece vivo. Então a ressurreição de Jesus é uma ressurreição em que nos assemelhamos com a sua morte, mas também nos assemelhamos com a sua ressurreição e com a sua vida. Em Romanos 10:9, a palavra diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, diga, Jesus é Senhor. Jesus é Senhor. E crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Por que é importante falarmos de ressurreição? Porque é através de crer em nosso coração que o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos, é que nós seremos salvos. Por isso eu falei no começo, crer apenas na morte, crer no sacrifício, crer na obra de Jesus e não crer na sua ressurreição, não tem salvação. Nós precisamos crer no coração. Nós precisamos, queridos, não procurar entender esta obra com a nossa mente, com o nosso intelecto, com a nossa razão. A Bíblia diz que nós precisamos aceitar primeiro no coração, crer com o coração, confessar com a nossa boca que Jesus ressuscitou. Aí nós temos a salvação. Aleluia! O segundo motivo está em Romanos 8:11. Porque é importante termos essa consciência da ressurreição do Senhor. Romanos 8:11 diz assim: e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vós. Aleluia! Quantos de vocês entenderam o que a palavra está dizendo? O que Paulo está dizendo aqui, queridos, é que quando Deus ressuscitou o Senhor Jesus dos mortos, Ele usou este poder. Que poder? O poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo que visitou o túmulo de Jesus, penetrou, permeou, transpassou cada célula morta, cada fibra do corpo de Jesus, trazendo vida divina, a ponto da morte não poder segurar Jesus naquele sepulcro. O poder do Espírito Santo, este poder tão tremendo, tão poderoso, que os guardas que faziam e estavam guardando o sepulcro de Jesus, eles desmaiaram de tanto medo. Eles não puderam resistir a esse poder sobrenatural, desta presença do Espírito Santo. E eles ficaram caídos no chão, sem se mover, paralisados, até que Jesus ressuscitasse. Aleluia! Queridos, se eu e você estivéssemos lá naquele momento, presenciando o momento em que Jesus ressuscitou, nós teríamos sentido o chão tremer, como a própria Bíblia
diz que a terra tremeu e as rochas fenderam-se. Mas nós também, se estivéssemos lá, nós iríamos ver os sepulcros sendo abertos e muitos santos ressuscitando. Isso está lá no Evangelho de Mateus, queridos. O poder do Espírito Santo. Você sabia que naquele dia muitos ressuscitaram? Muitos foram testemunhas, eles ressuscitaram, os túmulos se abriram e eles foram até a cidade para dizer: nós ressuscitamos porque Ele também ressuscitou. Quiseram inventar uma mentira, subornaram guardas, mas ei, Deus fez muito mais, Deus fez maior. Deus tirou os mortos do sepulcro, quebrou as cadeias da morte e eles se levantaram e foram até a cidade, dar testemunho de que Jesus havia ressuscitado. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Tamanho poder, tamanha força operada pelo Espírito Santo de Deus. E o que Paulo está dizendo nessa passagem que nós lemos? O que Paulo está dizendo é que este mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos é o mesmo poder, exato, idêntico poder que opera em mim e que opera em você por meio do Espírito Santo. É o mesmo poder que continua agindo na minha vida e na sua vida, queridos. Aleluia! Aleluia! O Espírito Santo é o poder da ressurreição. Eu e você, nós temos o poder da ressurreição. Você pode dizer: em mim habita o poder da ressurreição. Aleluia! Glória a Deus, queridos, que tremendo! É o poder para nos dar forças para o nosso combate contra poderes malignos. Esse é o poder. É o poder que nos dá saúde divina. É o poder que nos faz ter ousadia e coragem. É o poder que nos faz vencer todo medo. Sem esse poder, estamos fadados ao fracasso. Sem esse poder, não somos páreo para o adversário. Mas com esse poder operando em nós e através de nós, nós somos totalmente capazes de vencer qualquer estratégia, qualquer dardo maligno, qualquer levante do inferno que se levante contra a minha casa, contra a minha vida e contra a minha família, por causa desse poder do Espírito Santo que opera e age na minha vida. Aleluia! Com esse poder atuando em nós, nos tornamos mais que vencedores. Quantos creem nisso? Digam amém. 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 Porque é importante termos a consciência da ressurreição do Senhor Jesus. Terceiro motivo. Eu quero ler com você 1 Pedro 1:3, que diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva. Diga: esperança viva. Esperança viva. Por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ele nos regenerou. Nascemos de novo. Somos uma nova criação para uma esperança viva. Nós temos uma esperança viva. A nossa esperança não é uma esperança natural. A nossa esperança não está no nosso salário, não está no nosso trabalho, não está no governo, não está em coisas naturais. Quem coloca a sua esperança nisso tem uma esperança morta. Diga: esperança morta. Quem espera, o próprio apóstolo Paulo disse isso em 1 Coríntios 15:19, se nós esperamos em Cristo apenas nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Se nós esperamos receber de Cristo apenas aqui nessa terra, 50, 60, 80, não sei quantos anos,
nós vamos viver. Mas se nossa esperança estiver pautada apenas nas coisas aqui da terra, em receber das coisas naturais e terrenas, queridos, isso é uma esperança vã, é uma esperança passageira, transitória, vai passar, vai perecer, vai ficar. Mas a nossa esperança em Cristo Jesus é uma esperança viva. É uma esperança viva. Por isso nós podemos enfrentar os dias de luto, de choro, de questionamentos, de indignação, de dores. E nós não somos abalados, nós não somos confundidos, nós não perecemos. Por quê? Porque em nós habita uma viva esperança. Uma viva esperança de que nada nos separará do amor que está em Cristo Jesus. Em nós habita uma esperança de que teremos uma eternidade com o Senhor. Face a face estaremos com Ele, reinando com o Senhor, num corpo incorruptível, um novo céu e uma nova terra, onde não haverá morte, nem choro, nem dor, e toda lágrima do nosso olho será enxugada. Essa é a nossa viva esperança. É isso que nos mantém firmes, é isso que nos mantém inabaláveis, é isso que faz você estar aqui, queridos, num domingo, celebrando, cultuando a Deus, porque em nós habita uma viva esperança. A nossa esperança não está em coisas, nós não esperamos nada da terra, por isso não nos apegamos a nada daqui. Não nos apegamos a nada daqui. A nossa esperança é celestial. A nossa esperança é eterna, é incorruptível. Aleluia. Aleluia. Não solte essa convicção. Não solte essa fé. Não solte essa certeza do teu coração, que nós estamos aqui cumprindo um propósito do Senhor, mas que nós não somos desse mundo, não pertencemos ao mundo, não pertencemos ao diabo, não pertencemos ao pecado, nós somos do Senhor, pertencemos a Ele. Aleluia. Uma viva esperança. Por isso não nos desesperamos mais, não temos mais medo da morte. Essa morte, queridos, que elimina o nosso corpo, ela não tem poder para nos separar de Cristo. Aleluia! Aleluia! Essa morte, ela não tem poder para nos separar de Cristo Jesus. Nós sabemos que é apenas uma passagem, apenas uma transição, porque sabemos que nós já temos um lugar e um novo corpo nos esperando, uma viva esperança. Aleluia! Todo aquele que aceitou Jesus, confessou o seu nome como Senhor e Salvador e permanece nele, tem essa viva esperança. Que viva esperança! Que certamente ouvirá do Senhor: vinde, benditos de meu Pai, e tomai posse do reino que está preparado para vós. Essa é a nossa viva esperança, queridos, do nosso nome escrito no livro da vida, da salvação, da vida eterna. Os nossos olhos estão nisso, nossos olhos estão no Senhor, na sua palavra, na sua promessa. Aleluia. Por isso hoje a Páscoa para nós é uma festa. A Páscoa para nós é onde nós nos alegramos, porque o Senhor Jesus ressuscitou. Aleluia. O Senhor Jesus ressuscitou, e tudo que Ele conquistou para nós termos uma vida abundante, uma vida de paz, uma vida de alegria, de triunfo, de êxito no Senhor, no Senhor. Amém, queridos? Quantos recebem essa palavra? Amém? Você pode se colocar de pé. Glória a Deus.